Começar, André? Eu vou passar para você. Tá. Então, gente, bom dia. Olha, é a plateia mais quente do festival que eu recebi. Todo mundo acordou de madrugada para ver o André, né? Palmas para ele. Que alegria, gente. Então, encerrando o festival com chave de ouro, né, agradecendo a tudo que viabiliza esse evento, que é a Lei Rouanet, né, a CBMM, Itaú, um monte de gente envolvida. Mas, mais do que esses patrocínios importantes, tem a comunidade de Tiradentes mesmo, que abraçou, continua abraçando, acolhe, trata bem as pessoas que estão de fora, ficam muito encantadas com tudo, né, com o conjunto da obra, não é só o que a gente faz aqui, que não fala que é pouco, não, mas não teria significado se fosse em outro lugar. Certamente, se esse festival fosse transferido para outra cidade, não seria o mesmo, porque a cidade tem já uma tradição no acolher pessoas, tem vontade, e aí o fotógrafo, o André foi tão bem acolhido na cidade, por isso o fotógrafo ele demonstra paixão pelo lugar, ele aponta a câmera para aquilo que ele gosta, para aquilo que ele quer guardar. Então, ele se envolve emocionalmente demais. O André veio para cá, talvez menos fotógrafo do que ele é hoje, né, André? Tornou fotógrafo aqui, então é isso mesmo que eu queria. E, claro, que o festival, não estou falando, foi um dos fatores, não foi um único fator, porque tem um ambiente muito legal, tem muita gente legal, mas o festival teve uma pequena contribuição nesse processo. O André se envolveu com a gente, vocês sabem como ele é, né? Ele gruda, né? Ele pega na gente, ele arrasta a gente, e ele entrega para a gente também, ele gruda no bom sentido, porque ele entrega vontade, paixão, e a gente teve a felicidade de encontrar com o Júlio uma vez, né, um ano passado, e virou um livro, né? Aqui dentro do festival, esse encontro deu para a cidade esse presente, que é um livro, e deu para o André também o reconhecimento do trabalho dele, essa paixão, esse envolvimento, esse acordar de madrugada, esse esforço que é fotografar, porque as pessoas acham que fotografar é fácil, né, gente? Eu lembro que é igual ser professor um pouco, assim, que eu fui professor há muitos anos, né? E, às vezes, o aluno perguntava assim, professor, você trabalha ou você só dá aula? E fotógrafo também é assim, as pessoas dizem que você não trabalha, não, você só fotografa. E parece... O André é daqueles que consegue conciliar um pouco, assim. Eu acho que ele não trabalha, não, ele só fotografa. Porque ele vai naquilo que ele não é aquela sensação de estar trabalhando, de estar sofrendo, esforçando. Ele vai, aquilo parece uma extensão dele mesmo, né? Assim, são poucos os fotógrafos. O César é um pouco assim também, que deve estar aqui na plateia, um fotógrafo também da cidade, bacana, parece que a câmera grudou na mão. Assim. Eu, particularmente, já não sou assim, vocês me veem pouco com a câmera, eu acho que até que eu precisava aprender com esses dois aí para sair fotografando mais. Tiradentes, mas minha cabeça já virou a chave para uma outra coisa que é um pouco mais complexa, que é promover esses encontros, aproximar as pessoas de outra forma. Então, tenho tido dificuldade para fotografar, então quero dizer que a gente é muito orgulhoso de estar com o André aqui, né, o Daniel, o Renato, o Júlio, né, toda a plateia, os pais do André aqui, com flores. E estamos muito felizes aqui de estar nesse último momento do festival. O último não, porque o festival nunca para, né, gente? Mas o último encontro do festival. Obrigado, André. E ele ainda está usando a camisa com os desenhos do Ti, que foi uma das pessoas que ajudou demais o festival a acontecer que virar. Então, o Ti foi realmente um dos grandes apoiadores de todo esse processo nosso aqui. Ele lembra de tudo. Eu vou iniciar, aí para cada um mentalizar que o que vai começar agora é na vibe da poesia. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só.
mas sonho que se sonha junto é realidade, como diz Raul Seixas na sua música Prelúdio. Tomo essa frase para agradecer a acolhida que tive nessa cidade há 13 anos, quando vim morar aqui e trabalhar aqui. Sempre gostei e desenvolvi meu trabalho de forma coletiva. Acredito na força da solidariedade e da cooperação, que, ao meu ver, são necessárias ao meu trabalho. Desde que cheguei aqui, encontrei pessoas e instituições que me deram a oportunidade de trabalhar juntos. E hoje, olhando para trás, vejo que esse trabalho coletivo deu bons frutos. Gratidão a todos vocês que estiveram comigo nesse trabalho apresentado hoje e nas outras intervenções e as ações realizadas nos últimos anos. Em relação especificamente ao lançamento desse livro, alguns agradecimentos especiais. Lá vai. A majestosa Serra de São José, que nos proporciona o privilégio visual de termos ao nosso campo de visão de todos os campos da cidade. A beleza de Tiradentes, construída por grandes artistas, dentre eles, à base de chicotadas, centenas de negros escravizados. Ao Festival de Fotografia de Tiradentes, foto em pauta, Eugênio, obrigado. Que em 2017 nós fizemos, foi minha primeira participação com o Varal do Juvenal, oficina na PAI. Renato Soares, Daniel Rubens Prado, que poetizou esse livro, e nós vamos ter a honra dele interpretar seu próprio texto ao vivo. Ao Júlio e a editora Fluente, por essa história que nós vamos contar daqui a pouquinho. Ao Luiz Paulo Rouanet e o Instituto Rouanet. Pousada Óleo de Guinhar, que recebeu o Júlio aqui em outrora. A Prefeitura Municipal de Tiradentes. A Era Produtora, Tiago presente. Luiz Cruz, Rogério Lazur, Batucada da Mina e todos que, com muita garra e amor, lutam incansavelmente pelo tombamento urgente da Serra de São José. Mestre César Reis, ele é que sabe todos os lugares, todos, onde a lua cai, onde a lua nasce, época do ano. Eu sempre checo ele. Vamos, mestre. Aline Garcia, o Tiradentes em Cena, porque me acolheu profissionalmente. Então, é responsável de eu profissionalmente estar trabalhando aqui nessa paixão que é a fotografia. O Ralph Justino e o Instituto Vertentes. Helena, agora vai um tanto de gente. Helena Leão, Alberto Lopes, Rodrigo Rosado, Fernanda Dias, que sempre está comigo nos festivais, Simone Marinho, Rodrigo Maia, Ed Maia e sua esposa Clara, Demóstenes Dumont, Júnior Barbosa e da Hora Quebra-Cabeça, que imprimiu de última hora os agradecimentos. É isso, gente, vamos começar. Tem mais uma folha. É porque eu estou sempre do lado daí trabalhando. Calma. Ao meu pai, José Flávio Ribeiro de Andrade, clínico geral dos bons, sabe aquele das moda antiga? Que, com muita luta, credenciou o Centro de Tratamento Oncológico de São João del Rei ao SUS, beneficiando uma região de 500 mil habitantes no Campo das Vertentes. E é por causa dele que eu vim morar aqui nessa cidade que me acolheu como filho. A minha segunda mãe, Valéria Heloísa Kemp, esposa do meu pai. Mestre Prego e sua companheira Lucimar, que foram os... Mestre Prego é o capitão do Congado, tá? Aqui, gente, quem é de fora. E sua companheira Lucimar, que foram os primeiros a me reconhecer como fotógrafo, tá? Então... Agora sim. Daniel.
Agora, gente, o Daniel vai ler e me apresentar na poesia. Bom dia a todos. Esse primeiro texto que eu vou ler é o texto de abertura do livro. Além de ser uma honra muito grande estar aqui, foi uma honra ainda maior poder escrever os poemas para esse livro lindo do meu querido amigo Andrezinho. O cidadão, o flaner e o fotógrafo. André Frade Andrade nasceu em Belo Horizonte, mas podemos dizer que ele é natural de Tiradentes. Criado na agitação inglória da cidade grande, há 10 anos descobriu-se menino nas ruas desta antiga vila, calçamento feito de pedras, ideais e utopias. Caminho dessas gerais neste irretocável patrimônio tombado, que preserva, com audaz resistência e uma malemolência atemporal, as mais doces e pacatas características de uma cidadezinha, mas não uma cidadezinha qualquer, uma dessas bem mineiras, que, além de ser protagonista de uma bela fotografia na parede, arde mais de beleza do que dói. Carregando meia dúzia de sonhos confusos em seu coração, antes mesmo de cogitar o dom de saber-se fotógrafo, sentia a encantadora alma da cidade de um jeito diferente. Muito antes de qualquer pretensão em colocar uma câmera na mão, enquadrou esquinas, becos, trilhas. Foi noite, tarde, dia, madrugada, e com os braços sempre estendidos para a vida, fez parte da história e da paisagem, sem eira nem beira dessas mansas paragens, com o despojamento ímpar de um eterno aprendiz. Podemos, talvez, dizer, apesar de parecer inusitado, que não foi ele quem descobriu a fotografia, foi ela quem o encontrou, o salvou e o redimiu de todos os pecados terrenos. Veio até ele como uma bênção de alguma divindade, levando-o para uma dimensão que nem ele mesmo é capaz de mensurar. Mas este livro poderá, bem provavelmente, dar-lhe uma belíssima noção. Entre a arquitetura barroca, a fauna e a flora que escorrem, ainda selvagens, pelas verdejantes encostas da Serra de São José, além, muito além da badalação turística, o artista alcança, com uma persistência e uma entrega profundas, um lugar onde apenas as libélulas mais ousadas e sensíveis chegariam. Sejam bem-vindos para ver, viver e contemplar Tiradentes. Descubra Tiradentes. Se escutar falando de mim em poesia, né? É muito bom. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Renato, que tudo começou 1 ano atrás, e eu vou deixar com ele essa história. Boa noite a todos. Eu sou fotógrafo. Boa noite? Não, é de dia, né? Está escuro aqui dentro. Eu sou atrapalhado mesmo. Eu sou fotógrafo indigenista há uns 3, 4 anos, né, gente? Põe um zero depois e fica. Uns poucos anos atrás, eu me encontrei com o Júlio Zuiderman, e no momento em que ele estava criando a editora Afluente. E aí nós criamos a coleção Povos Originários. O ano passado, nós estávamos aqui em Tiradentes com a exposição no Museu de Santana, lançando o livro e tal, e o Júlio começou a andar pela cidade, ele vira para mim e falou: Renato, você tem foto de Tiradentes? Eu falei: tenho, já fotografei muito essa Estrada Real e tal. Vamos fazer um livro. Eu falei: não, o negócio é só índio mesmo. Não, mas vamos fazer um livro. De repente, vinha passando o André, assim. Eu falei: eu tenho a pessoa que vai fazer o livro com você. Aí eu apresentei o André, começamos a conversar. 1 ano depois, está pronto o livro aqui, na mão de vocês. Agora, para contar a história da editora dessa outra parte, que é outra aventura fazer um livro, isso eu vou passar aqui para o Júlio. Meu Deus. Só um parênteses assim. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim: vou apresentar, e você não sabe se isso vai acontecer, porque, realmente, fazer um livro é uma aventura. Mas a coisa mais engraçada é assim, o André: Renato, é muita foto, o que eu faço? Eu falei: meu caro, entrega para o editor.
Isso não é com você, isso é com o editor. Para de sofrer. Porque, realmente, assim, ele tem um acervo imenso da cidade e ficou enlouquecido. Mas são mais de 1.000. Eu falei, não, muito menos. Tira tudo, entrega para o editor, porque o editor resolve. Pode continuar. Bom, gente, bom dia a todos. Super obrigado pela presença de vocês todos aqui, obrigado à organização do evento. Realmente fantástico a gente poder, nesse último dia do evento, poder estar fazendo uma apresentação que eu acho que toca o coração da maioria de todos aqui, que é a cidade, né? A cidade onde a gente está, que eu acho que é uma das poucas cidades históricas do Brasil que você anda por ela e ela é esse museu a céu aberto, né? Eu morei fora há muito tempo e via essa coisa constante na Europa e sentia falta de ter uma publicação que retratasse, você anda pela Europa e você chega lá, tem 15 livros, né, de cada cidade, tal, não sei o quê. Eu falo assim, nossa, o Brasil tem um déficit, vamos dizer assim, de ter livros que contam a história das cidades e com fotografia. E aí tive essa felicidade de a gente estava trabalhando com o Renato e o Renato falou, Júlio, a gente vai ter uma apresentação lá no Museu de Santana, não sei o quê, você não vem para cá e tal. A gente falou, claro, vamos apresentar os livros da coleção dos povos originários. A gente diz que o Mantra, da Fluente, editora que, né, eu criei junto com o meu sócio, William, faz mais ou menos 3 anos atrás a gente começou e 2 anos atrás a gente, de fato, começou a publicar. O Mantra é, basicamente, expressões da cultura brasileira. Eu até brincava com eles no começo, que eu falava assim que eu queria que fossem impressões da cultura brasileira, porque quando você falava que vai ser uma editora que vai ter livro de impresso mesmo, eu falei, não, é tudo de papel mesmo, tal. E, então, eu queria que fossem impressões da cultura brasileira. A pessoa falou, não, José, expressões é melhor porque é mais abrangente. E aí a gente se encontrou aqui e essa coisa, o que um evento desse tipo faz é basicamente, eu acho que no fundo, na base dele, é colocar pessoas juntas, né? As pessoas se encontram e elas fazem, né, como o Paulo Freire fala, né, que eu acho maravilhoso, a educação no mundo futuro, né, o mundo dos homens e os homens no mundo futuro, tal. Não me lembro da frase exata agora como é que era. E acho que quando você organiza um evento desse, e a gente teve a sorte de encontrar o André, aí eu comecei a trabalhar com ele, e aí o trabalho de editor é sempre um trabalho assim, uma hora você tem que guiar o processo de fazer o livro, né? Eu trabalhei durante muito tempo numa editora que vários de vocês devem conhecer, que chama Taschen, uma editora de arte bastante grande fora, tal. E fui 22 anos editor-chefe de algumas áreas, tal, etc. Então, eu tinha um processo bastante, vamos dizer assim, definido de como é que se faria um livro, só que era um processo que era muito lento, né? Aqui no Brasil a gente tem umas características próprias e tal, de como é que a gente faria. E você tem que ir sentindo junto com as pessoas. Eu não sou nem uma pessoa que era especialista em fazer livro de fotografia. Eu fiz muito livro em várias áreas, que incluíam muito material ilustrado, como eram todos os livros antes, mas não tinha essa coisa da fotografia. Quando eu sentei com o André, ele falou, não, José, eu estou com uma seleção aqui, não sei o quê, mas eu estou com medo, porque está ficando com as 500 fotos aqui. Eu falei, não, fica tranquilo, vai mandando mais, porque geralmente a gente acaba usando 20%, 25% do material que a gente recebe. E o mais legal do processo de editar um livro, que a gente geralmente faz... Eu estava acostumado a trabalhar em livros que a gente editava em alguma coisa entre 2 e 3 anos. Um livro demorava para sair. Eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito de fazer isso em 6 meses, porque senão eu vou enlouquecer. Né, tem muita gente, tem um déficit de livro, então tem muita gente querendo fazer livro, e tem muito material bom. O Brasil é particularmente pujante, eu diria, na criação de conteúdo, de fotografia, de filme, de ilustração, de texto, etc. O que falta para a gente é canal para escoar tudo isso, né? Então, a gente queria dar velocidade a esse processo e daqui a pouco eu vou deixar você falar também para você ter suas impressões, porque depois eu estou falando um monte de coisa que eu achava que você estava achando coisa diferente, mas a minha impressão era assim, eu olhava as fotos e falava assim, não, incrível, tal. Aí eu perguntava, tem mais foto de rua? Tem mais foto de não sei o quê? Tem... Júlio, fica tranquilo, semana que vem eu saio e faço foto. Só interromper, esse momento entra
a fotografia de celular no nosso livro. Então, tem umas coisas... depois a gente pode falar mais de celular, mas... Então, a decisão da gente, da bolsa mostrar a capa, porque a capa é, né, Tiradentes e a Serra São José, porque a gente falou assim, dá para fazer 2 livros, Tiradentes e a Serra São José. Eu falei, pô, tudo bem, André, mas, de repente, vamos fazer um livro junto, porque é quase que você não consegue destacar Tiradentes e a Serra São José, né? Uma coisa é tão presente junto com a outra. E eu comecei a ver muitas fotos do André olhando para a cidade da Serra de São José. Depois a gente subiu lá na serra, andando, porque ele queria me mostrar de onde ele estava fotografando. Isso também é um outro processo que, como editor, quando você se dá o tempo de fazer isso e não ficar olhando só coisa no computador e não ficar só mandando e-mail e trocando WhatsApp e foto, muda completamente a perspectiva de envolvimento com a cidade. Desde então, passei a vir em um monte de festivais aqui em Tiradentes, porque, né, você passa a adorar o lugar que você também retratou. E aí teve uma vez, eu falei assim, então vamos fazer o negócio junto, vamos fazer Tiradentes, a Serra São José e tal. Aí, de novo, ele falou assim, cara, então eu vou ter que sair, me dá umas 3 semanas aí que eu vou precisar, então, fazer uma nova série de fotos. Aí ele foi pegar outra lente, outra, não sei o quê. Eu falei, tá bom, tendo tempo. E aí teve um aspecto muito interessante, quando a gente começou a acumular esse material todo, tinha, obviamente, muita foto da Igreja Matriz, de São Sebastião. Eu falei, pô, lugar maravilhoso, lindo, não sei o quê. Santo Antônio, desculpa, perdão. Santo Antônio. E aí, a Igreja de Santo Antônio, então a gente falou, cara, isso aqui é uma joia, tem toda a história dela, como ela foi construída e reformada, etc. E tal. E eu falei assim, quando você é editor, você trabalha muito com eliminação de conteúdo, você não trabalha com... Primeiro você junta um monte de coisa e o trabalho é sempre em você tirar coisas e não colocar coisas, geralmente é tirar. Né? Você começa retirando repetição, depois você começa retirando redundância, é o mesmo tema, né, variação do mesmo tema, então redundância, depois você vai tirando, você pode tirar às vezes por qualidade também, isso aqui a qualidade não está tão boa, apesar de essa foto precisar, isso aqui. E aí tinha muita foto da Igreja Matriz, de Santo Antônio. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um capítulo da Igreja Matriz, porque é um símbolo tão forte, né? Quando você chega na cidade, tal, você vai subindo aquela ladeira. Aí ele falou assim, aí um dia ele vira para ele e falou assim, Júlio, olha essa foto que eu fiz de celular, vale até a pena você mostrar aqui, que está no começo do livro. Olha essa foto que eu fiz de celular. Não, tá, gente, mas que eu Estava vou mostrar andando de agora. manhã, acordei, não sei o quê, fui comprar pão, sei lá, que ele estava fazendo essa hora da manhã, porque o negócio está com neblina. Ele falou, então ele virou à noite, ele falou a verdade para mim. Ele falou, na verdade, eu não dormi. Devia estar descendo, né, da festa, sei lá. E aí ele fez essa foto, e eu falei, cara, que coisa maravilhosa isso daqui. E existe hoje eu acho que vocês, né, que estão na fotografia, e o Eugênio deve ter essa discussão muito frequente dentro do festival, agora que todo mundo tem celular, é todo mundo fotógrafo? E eu sempre falo que não, porque o fotógrafo, ele faz 2 coisas, ele tem 2 características dele que distinguem ele de mim, por exemplo, né? Que sou aquele fotógrafo que eu posso me dar o luxo assim, de fazer 1.500 fotos e 2 dá para eu postar no Instagram, né? E parecer que eu fiz aquilo de propósito, mas na verdade foi pura sorte. Uma é que ele entende de ângulo. Uma pessoa ordinária, ela, mesmo com o celular, ela faria um ângulo meio bizarro isso aqui. Então, o fotógrafo bom, ele entende de ângulo. Eu queria fazer um adendo, porque a primeira aula de fotografia que eu tive, inclusive minha primeira exposição, ela já sai um pouco do padrão, porque o T. Horma, em memória, ele pintou 28 fotos minhas. E o que o T falou para mim, que foi minha primeira aula, Dedé, define o fundo. Você estava falando de enquadramento? E aí tem um negócio do enquadramento. E a outra coisa que o fotógrafo faz, ele faz o que o André estava se dispondo a fazer, que o Renato faz há 40 anos, que é fazer expedições que, às vezes, rendem, né, um ensaio, rende uma foto, rende isso aqui, mas essa expedição é feita com esse intuito. Né? Você não simplesmente fez uma excursão e saiu fotografando um monte de coisa. Você, às vezes, tem que esperar, né, 40 minutos, 3 horas, 2 dias, pela luz perfeita, o tempo melhorar, etc.
Uma pessoa ordinária não faz isso, né? Vai andando, vai tirando foto, e de vez em quando sai uma boa. E eu escrevi um artigo, muitos anos atrás, para uma revista, e ele acabou não sendo publicado, porque depois o editor-chefe foi demitido, então é uma longa história. Mas, basicamente, o artigo, o nome era Uma Fotografia do Futuro, que era falar sobre um pouco do futuro da fotografia, comparando com o futuro da música, né, como é que tudo se transformou e tal. E eu falava muito esse negócio a fotografia não ia morrer, porque você vai tendo uma mudança de perspectiva sobre como aquele meio é usado, né, como a fotografia é utilizada e a característica do próprio profissional. E aí o André foi ótimo nesse processo todo, porque a gente tinha um conteúdo que eu diria que era 80% do livro já estava ali, né? Porque no ano passado o tema do festival era a Serra de São José, e foi uma exposição linda na praça, né? Então, assim, eu já tinha feito uma decupagem de entre 10.000 fotos, já tinha 120. Foi quando o Júlio falou, uau, né? Bora. Essa foto, por exemplo, é um excelente exemplo, porque fotos com a lua e com as montanhas da serra, tal, não sei o quê, tinha, assim, umas 25 maravilhosas. Tipo assim, eu falava assim, meu Deus do céu, né, eu vou ter que... Né, isso corta o coração. Né? Mas eu corto primeiro o meu, porque depois vai o dele. Né? Você corta primeiro o seu e você fala, ó, vou decidir para essas duas aqui. E depois, quando ele pega aquilo ali, ele fala, mas, meu Deus, mas tem muita foto boa. O Renato, a gente também, quando está editando, às vezes fala, Júlio, mas tem muita foto isso aqui. Eu falei, eu sei, Renato, mas é que é muito parecido. Então, né, para o leitor, o que você faz com um livro? Né? Você tenta criar uma narrativa, isso vocês vão ver no livro tanto do Renato quanto do livro do André, que é essa coisa de você nunca deixar o leitor ficar meio... aquela coisa de ficar boring, né? Aquela coisa que é meio chata, meio parada. Assim. Então, você vai criando momentos de... Né, a pessoa descansa, tem um texto, ela volta, ela vê uma outra foto, ela muda da hora do dia. Mas essa foto que a gente... Essas fotos que a gente vai vendo aqui disso aqui, elas têm uma trajetória que é interessante, que eu comecei a fazer com o Renato lá atrás, que a gente fala assim, vamos contar como é que é a vida ao longo do dia, né, numa comunidade indígena, por exemplo. A gente falou, quando ele mostrou a foto da igreja com aquela neblina, eu falei, cara, perfeito, a gente vai fazer como se fosse um dia em Tiradentes. Né, você está andando um dia inteiro em Tiradentes, aquilo foi fotografado ao longo de meses, mas isso dá uma perspectiva para a pessoa que leva o livro para casa e passou uns dias aqui, porque mesmo que ela não tenha visto daquele jeito, ela veio e choveu 3 dias, por exemplo, né? Mas ela, tendo visto aquelas imagens, ela pode imaginar o que era aquilo. Eu acho que a fotografia tem essa capacidade também, ela retrata e os livros são importantes por causa disso, porque é um documento onde você retrata um momento na história que não vai estar ali de novo da mesma maneira, né? A gente estava comentando agora recentemente essa árvore maravilhosa que está na capa, por exemplo, a metade dela caiu numa chuva. Então, ela não vai estar mais ali. Para ter uma outra daquela ali, daquele jeito, pode botar mais 50, 70 anos. Ou seja, a gente não vai ver mais, mas a gente pode ver através da fotografia do André. Então, o processo foi né, o livro, enquanto objeto, ele é relativamente simples de você fazer. Você tem 3 ou 4 elementos só. Você tem fotografia, você tem texto, no nosso caso aqui, né, que eu estou falando, tem vários tipos de livro, mas tem texto, você tem fotografia, você tem legendas, você tem a disposição de tudo, que é o layout. Então, basicamente isso. Por trás de cada coisa dessa, você tem algum estudo, você tem pesquisa, você tem expedição fotográfica, você tem pesquisa de texto, histórica, etc., etc. Mas são basicamente esses 4 elementos. E a gente foi trabalhando nisso até um dia que a gente fez uma prova, um livro que não era final, a gente gosta de fazer isso para a pessoa pegar o livro na mão, e a gente mandou isso daí para o André. E aí, André, você que tem que contar, quando você pegou o livro a primeira vez na mão, como é que foi? Fiquei impressionado, né? Agora, eu queria trazer só uma coisa aqui antes, porque quando o Daniel Rubens Prado morou aqui, a gente convivia muito e nós nos tornamos irmãos, porque a gente quis. E ele é um poeta de natureza, e surgiu dele a primeira vez a ideia do livro há 8, 10 anos atrás. Eu queria que o Daniel falasse um pouquinho disso. Na verdade, eu conheci o Andrezinho
antes dele se encantar pela fotografia, né, como eu disse no texto, pelas madrugadas, pelas noites, né, e aí ele começou a fotografar, e eu falei com ele, né, eu sou jornalista, falei, pô, a gente podia fazer um livro, né? Eu faço os textos, você fotografa, e passaram quanto tempo? Uns 8 anos depois disso, né? E está aí o livro agora, né? É proibido pisar nos sonhos, né? Eu ia só fazer um comentário aqui, porque o Daniel estava lendo essa poesia, mas no começo do... Eu sempre falo com o autor, né, com o fotógrafo, falo, gente, ó, a gente tem que ter um texto introdutório, alguém apresenta o autor, é sempre bom, né? Às vezes tem um texto próprio do autor, onde ele apresenta o seu trabalho, da maneira como ele pensa, etc., mas você pode fazer isso através de outra pessoa. E aí, eu estou vendo, eu estou olhando aqui, vendo se eu recupero isso nos arquivos, mas eu acho que eu achei aqui, que é o áudio. Deixa eu ver. Não é, gente. É o Daniel leu ao vivo essa, Então, né? aí o Daniel, o que ele fez? Ele leu esse poema, ele escreveu e ele leu, e gravou um áudio, né? Não sei se você tem aí no seu... Ele gravou um áudio. Aí eu falei assim, meu Jesus, eu falei assim, a gente vai usar isso daqui agora para a publicidade do livro. Esse negócio é incrível. A gente ainda não usou, porque a gente ainda estava esperando esse momento, tudo isso aqui, agora que o livro está oficialmente lançado no Festival de Fotografia, agora a gente pode botar para frente. Mas esse tipo de relação, quando a gente cria como editor, é sempre ideal para a gente, né? Onde você entende como a pessoa pensa, onde que ela está olhando, as pessoas que estão em volta, né? Isso enriquece muito a publicação, né? Porque senão ela fica uma publicação simplesmente mecânica, né? Eu posso lá fazer um livro que vai estar tão bonito quanto, mas o envolvimento da gente é o que dá, eu acho que a maior satisfação. E aí foi esse áudio que ele mandou, aí eu saí mandando, né, para a equipe inteira, né? Daí, falei, gente, olha só, você acredita, a gente está fazendo um livro e pô, tem um cara que recitou um poema sobre o livro. E aí a gente já estava, acho que mais ou menos na metade do processo, acho que fazendo o livro, né? Você ainda foi fotografar algumas coisas depois daquilo. Eu sou muito intensa, né? Então você não consigo mensurar muito. Eu nunca percebi isso, André, mas é engraçado. O Eugênio Abreu me descreveu muito bem. Agora. Eu empurro, eu vou. Vou falar um negócio assim. Um dia o André me liga e fala assim, Renato, estou fazendo um livro. Eu falei, que bom. Me empresta tua máquina. Falei, mas o livro não está pronto. Eu preciso fazer umas fotos. Eu falei, vai lá fotografar. Peguei um equipamento. Ficou uma semana, uns 10 dias, 20 dias fotografando. Eu falei, esse livro vai sair quando? Não, é porque é o seguinte, aí como eu pensei, então tá, então não vou fazer o livro poético, né? Aí me deu a licença poética. Então eu queria trazer para quem estava assistindo o vídeo, e eu amo essa serra, que me conhece há 2, 3 vezes semana, vejo o sol nascer, e eu queria trazer os micro detalhes. E aí foi importante, foi a hora que eu pedi para o Renato uma lente macro 105, uma coisa maravilhosa. Assim, quando passa as macros aí, você pensa que você está vendo um íntimo, né, da serra, né? Que eu aconselho vocês, sempre que vierem, quem é de fora, subir lá em cima para ver essa cidade lá de cima, porque é incrível. Acho que até o livro é um convite para isso, né? Porque como tem muita foto com essa visão da serra, foi por isso acho que a gente foi feliz, eu acho que no final das contas, na decisão de unir, né, Tiradentes e a Serra São José, porque existia um material que unia as duas coisas, né? Às vezes você foca muito na cidade, esquece um pouco da serra, só o pano de fundo ali. No caso não, ela fazia parte do conjunto mesmo. E a gente subiu depois a serra. E eu falei, nossa, esse livro agora para mim já é uma outra, já tomou uma outra dimensão pelo fato de você ter visto de fato lá de cima. Mas só voltando um pouco a essa coisa do processo de fazer o livro, que eu costumo dizer, e eu mesmo fiz isso acho que durante muitos anos da minha vida, décadas, era de sempre complicar o processo do livro. E um livro
ele é que nem uma vez eu escutei, estava entrevistando um grande publicitário, tal, não sei o quê, um livro que eu estava fazendo, e aí ele falou uma coisa muito boa que eu atribuo ao livro também. Ele falou sobre a publicidade. Ele falou: você fazer uma peça publicitária boa é muito fácil, e você fazer uma muito boa é muito difícil. E fazer uma coisa boa já é bom. Então, a gente, às vezes, quer fazer tudo tão extraordinário, e mesmo os livros que a gente faz, a gente tenta, obviamente, fazer o melhor que a gente pode em todos os livros, e nem sempre a gente consegue ter esse relacionamento que a gente teve aqui, por exemplo, né? De eu conseguir subir a serra, não sei o quê. Por exemplo, eu estou recebendo um material que né, a gente tem uma missão, a gente está fazendo agora um catálogo do Andy Warhol, é uma outra relação, é um catálogo de arte, etc., legal e tudo, mas não tem essa relação afetiva, emocional, que a gente teve desde o começo com o Tiradentes e com o próprio André. Então, para fazer um livro que fica muito bom, é mais difícil, porque você tem que dedicar essa quantidade de horas. Mas, para você fazer um livro relativamente bom, um livro robusto, é relativamente fácil também. Então, o meu discurso é sempre de incentivar as pessoas a olharem o material delas de maneira descomplicada, sejam apenas texto, às vezes uma quantidade de poesias, às vezes é poesia com imagens, às vezes é só imagem, e incentivar elas a dar cara a tapa, vamos dizer assim, né? Publicar mesmo sem se preocupar muito com as expectativas dos outros. Quando eu fiz 40 anos, eu queria fazer um livro. Eu fui editor, né, desde os 20 e poucos anos de idade. Então, quando você edita sempre coisa dos outros. Você não está fazendo as suas coisas, no final das contas. E eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa minha. Assim. Eu fui incentivado por um cara que foi presidente da Penguin durante muitos anos, tal, sei que. Ele falou: não, você tem que escrever, tal. Que era o Peter Mayer. E o Peter falou: pô, você tem que publicar. Eu falei: beleza, vou publicar. E quando estava com 40, publiquei um livro de poesia, que, obviamente, vendi para alguns amigos só, não sei que, ninguém se interessava muito, está tudo certo. E agora eu estou voltando a publicar coisas minhas, sem esse medo de ser que o negócio tem que ser sempre extraordinário, isso aqui já vai ser bom. O fato de você estar fazendo já é muito bom. O processo é maravilhoso, né? A gente tem que valorizar o processo, né? Eu fiz um livrinho agora de pensamentos e tal, e eu falo que quando você faz alguma coisa na vida, geralmente 1% só é ideia, 4% é mais ou menos você refinar essa ideia. Você tem que pegar essa ideia, trabalhar melhor, discutir com alguém, não sei o quê, melhorar ela. 10% é coragem para você começar alguma coisa. Né? Então, essa, né, que a gente falou: vamos fazer? Então, vamos fazer o livro de Tiradentes. E 85% é sangue, suor e lágrima mesmo. Né? Você vai fazendo e uma hora o negócio sai. Né? Às vezes sai de um jeito, sai de um outro jeito, sai de maneira ideal, tem problema no processo, às vezes é um acabamento, às vezes é uma impressão, às vezes é o formato que não estava adequado. Mas o fato de fazer, né, eu acho que é muito importante. Eu acho que, de novo, só para mencionar a coisa do festival, o legal quando você vem para um festival desse, você vai encontrando tanta gente que está aqui, essas pessoas estão aqui porque elas estão fazendo coisas, elas não estão aqui só vendo. E o livro, acho que é esse objeto que eu cultuo, de certa forma, né? É a minha escola, então eu tenho o meu viés enorme para falar sobre ele, mas eu falo que é esse documento que realmente fica para a eternidade, né? A gente pode fazer filme, pode fazer um monte de coisa, não sei o quê, mas o livro ainda é essa obra seminal que transcende o tempo, que você consegue guardar, que né, se você fizer um filme hoje, como é que você vai passar ele daqui a 50 anos? Você não sabe qual meio que vai ser usado, etc. O livro não, ele está ali, né, numa prateleira em cima de uma mesa. Esse sempre foi o meu maior problema para me mudar, inclusive, porque eu ficava, né, eu e minha esposa, a gente fica olhando agora, a gente tem que se mudar, então a gente fala: nossa, meu Deus do céu, a gente vai ter que encher tipo 70 caixas de livro nesse negócio aqui. Isso que eu pesado, viu, gente? Os do André, o livro do André, eu falei: não, imprimo depois de novo, deixa eu já dar para ele, porque senão vai ser complicado, mais peso. Mas quando você tem, você sempre volta a eles. Então, acho que minhas palavras finais seriam: acho que motivar as pessoas. Procura a gente, procura uma outra editora, procura, né, empresas que façam livros e tal, de registrar as coisas que vocês fazem, porque tem um valor enorme disso. A gente tem, dentro da editora, a gente tem um selo de biografia, e eu
fiz uma biografia do Carlinhos Brown e tal, e eu falo assim que o problema da questão da história e da memória, que é o caso aqui que a gente estava falando do livro do André também sobre Tiradentes, quer dizer, esse momento que as fotos foram tiradas, etc., é que não é, às vezes, a questão de se eu tenho uma experiência incrível e se eu tirei fotos incríveis, se as pessoas em volta não vão saber. Às vezes, os próprios filhos e os netos não sabem o que os pais fizeram, né? Então, eu acho que a memória e o livro têm esse valor enorme de sedimentar essa memória para que ela possa realmente ser usufruída por outras pessoas. Ainda falando de editora, e depois a gente vem para um assunto mais íntimo com Tiradentes, estava conversando com o Júlio ontem, né? E aí eu perguntei se ele publicava livros infantis, e ele falou que tinha a Nascente. Então, eu queria avisar que ontem eu e o Júlio, Albertinho Carapuça, a Nascente vai publicar o seu livro. Ei, Carapuça! Então, gente, eu gosto muito de Tiradentes e trazer Tiradentes como protagonista sempre, entendeu? E o Albertinho está ali, já publicou 2 livros. Eu e o Rosado, que está na frente dele, já fizemos, através do Tiradentes em Cena, um filme com ele. Então, Carapuça, não vai dar tempo para aflite, mas vai ficar pronto rapidinho. É isso. Agora, vou pedir para o Daniel ler sua visão poética de escrever na cidade de Tiradentes. Arraial Velho, povoado de Boa Esperança. O sol se põe beirando as costas da Serra de São José, onde há não muito tempo o Arraial Velho do Rio das Mortes foi vila cúmplice de revoltas e conjurações, povoado de aspirações de independência, testemunho de todo o nosso desejo pela liberdade, que se faz sempre necessária, ainda que tardia. Tarda, mas não falha. Solo de povo gentil, povo negro, quilombola, índio, mulato, milhado, explorados à exaustão por imigrantes de aguçada ambição. Território sagrado, terra santa, santíssima, trindade de crenças e tradições, roças, estalagens e vendas, passos, capelas e igrejas. Uma cidade que nem mesmo a ação implacável do tempo pôde desafiá-la. Poucos, quase ninguém percebe. Enquanto a noite dorme, há um movimento perene de extrema doçura e intensa e desmedida rebeldia. O sonho de cidade resiste. E é essa cidade que o Daniel descreveu em forma de poesia, que tudo um ano atrás também, né, Renato? Um ano atrás, eu te mostrei a casa que você mora atualmente. Então, Tiradentes... É interessante porque, assim, eu sou de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, ali a região do Lago de Furnas, e, de repente, eu decidi que eu ia sair de lá. Eu pensei de ir para a Amazônia, comprar um barco, ficar morando no barco, mas falei, mas isso pode dar errado, né? E aí, de repente, comecei a pensar qual é o lugar que eu tenho ido e frequentado, e vou e volto, Tiradentes. E há um ano atrás eu comentei com o André, no festival do ano passado, comentei com o André, falou, cara, estou pensando em Posso só fazer morar uma aqui. pausinha? Porque você estava... que a gente era muito amigo, a Luísa do Birosca está aqui, e você sentou lá, e não era mais Birosca, né? E o festival ficou órfão do Birosca. Isso é um fato, né? O Birosca acabou, a gente tem saudade, né? E aí o Renato me manda mensagem, André, estou aqui, mas o Birosca está muito chiquezinho. Pois é, desculpa, assim, sem querer ofender quem foi o novo dono do Birosca, ficou muito bonito, charmoso, mas a gente gostava do pé sujo. E o banheiro ficou limpinho. Eu falei, não gostei daqui, não, vou embora. E aí eu falei, eu quero morar aqui. E já tem 5 ou 6 meses que eu estou morando aqui e estou muito feliz. E me perguntaram se eu vou continuar aqui. Eu falei, cara, eu nasci na roça, eu gosto da roça, isso daqui, para mim, é um lugar, para mim, muito comum, muito gostoso. E eu estou muito feliz, porque a cidade não só
é uma cidade tranquila, mas as pessoas te abraçam, você cria amizades, e vai conhecendo pessoas, e sempre está tendo ideias. E é uma cidade pequenininha, mas ela é cosmopolita, porque você encontra pessoas de todos os lugares, não só do Brasil, mas do mundo. Então, eu me senti muito em casa aqui, porque eu saio andando pelas ruas, eu cumprimento as pessoas respondem com bom dia, boa tarde, ou boa noite, como eu disse agora há pouco, né? É interessante, e eu estou muito feliz de estar morando aqui. E é isso. Mas... Obrigado por tudo, meu irmão. E aí voltamos para o livro, né? O Daniel apresentou sua visão, né? Sua poesia sobre Tiradentes, né? Renato morando aqui, né? A história toda. Agora eu vou pedir para o Daniel. Falei, Daniel, vai na Serra agora, é a sua vez de falar sobre a Serra. Poetizar. A improvisada arquitetura da criação. No descuido sorrateiro de um momento breve de plena distração, sem muros, fronteiras ou preconceitos que proíbam a entrada do olhar alheio, o milagre da vida na Serra acontece sem intromissão, ainda. Gente, um dos meus lugares preferidos, que eu também solicitei ao Dani a fazer essa mágica, né, em cima de um lugar querido, que são os 4 cantos, onde que está o Ifan, Cidinha, tudo bem. Então, ele também assim, é um lugar que eu mais gostei, assim, me dediquei a fotografar, porque ali é simples, a luz cai atrás da serra, tanto que novelas feitas aqui na Rua Direita com os 4 cantos, deve ter umas 10 filmes, né, com cenas ali naquele horário, onde a serra é alta, né, e o sol esconde lá dentro, então fica uma luz assim, incrível. Todos os dias, nesse horário, tem ensaio de fotógrafo de casamento lá, a gente sabe. Então, eu pedi para o Dani fazer essa magia também em cima dos 4 cantos. Um encanto de encruzilhada. Se eu pudesse ser uma rua, sem saber para onde seguir, sem ousar avançar à direita ou escolher subir a ladeira de fé da matriz, seria uma esquina. Não uma esquina qualquer, uma esquina de Minas Gerais. Se no caminho um beco me atravessasse a alma, perderia o ar, a direção e todos os sentidos. Sem hesitar, em meio ao centro de pedras, passos e histórias que se perdem na memória, recuperaria o fôlego e o direito de sonhar, para seguir o descompassado caminho de uma possível descoberta. Tivesse eu a dádiva da multiplicidade, admiraria todos os lados de irretocável beleza da cidade, ao me render, perdido e admirado, como uma rajada de vento lançada aos 4 cantos. Muito bom, né? Eu, pelo menos, gosto. Amo. E aí, hoje eu estava comentando com a Simone e a Fefe de manhã sobre o sábado em Tiradentes, né? Porque Tiradentes tem essa coisa do turismo, né? Então, quando eu trabalhava na loja do lado da Pequena Tiradentes, e o Dani veio morar para cá, a gente desenvolveu juntos, né, uma frase, né, que era todo dia é sábado. Não, como é que é, Dani? Em Tiradentes, todo dia é sábado. Em Tiradentes, todo dia é sábado, mas quando é sábado, é mais sábado ainda, porque a gente tem que trabalhar, sei lá, mas é muito isso, né? Quando você trabalha com o turismo, né? E aí também pedi para o Dani fazer isso, a magia de novo, exuberância sabática. Na verdade, a frase é do Andrezinho, e ele fala que em Tiradentes todo dia é sábado, e o sábado é mais sábado que o sábado. É isso. Exuberância sabática. Todo dia é dia, todo dia é sábado. Atalho para qualquer lado, beco para todo lugar do tempo. Ampulheta displicente, ponteiro preguiçoso, nada se mede, pouca coisa se compara.
Tiradentes é água descendo lenta, corrente, prosa solta, poesia sem pressa, onde a gente até se esquece que o ipê floresce e fica comovido e deslumbrado ao observar os jacus que ciscam distraídos, mas cismados, em cima dos telhados. É lindo. Ô, Maia, passarinho azul tá na mão? Ô, gente, igual eu falei no início, né, a minha primeira exposição, o Te Pintou, então eu sempre vi a fotografia como uma porta de entrada para as artes, né? E queria chamar agora meu amigo JB Lazzarini para me entregar um presente inspirado em cima dessa foto. Queria te trazer no palco, que é uma honra. Então, uns 2 meses que eu estou para pegar essa maravilha, e eu falei, pode ser lá, JB? É isso, Tiradentes expulsa a arte, né? Pois é, gente. O Andrezinho é um amigo querido, né? Que fiz aqui em Tiradentes, aqueles do coração, e assim, tirou foto dos meus filhos, e a gente conversou muito, tem essa amizade, né? E tal. E eu falei assim, não, vou fazer uma tela para você, né, André? E ficou aquela coisa já de anos e tal, e tinha a foto do passarinho, né, que é maravilhoso, e eu gosto demais, e também eu acho que é uma das suas preferidas, né, André, de passarinho, né? Aí eu fiz a tela assim, falei assim, eu vou fazer do meu jeito, né, para tentar pegar a essência, né, mas principalmente foi feito assim, de coração, de um amigo para um amigo, né, e também falar assim que eu fiquei muito feliz com esse livro, né, que na verdade é um reconhecimento de um trabalho, de uma dedicação, né, André? E de um amor pela cidade, pelas coisas, pela serra, pelos passarinhos, né, que é muito bom estar isso retratado. Eu acho que é um presente para todo mundo e para quem gosta de Tiradentes. Produção, Chico Curió no palco, por favor, porque Tiradentes expulsa a arte. 1 minuto, está tomando um cafezinho. Enquanto tem esse minuto aqui, ó, isso daqui é um presente meu e do Júlio aqui, um para você. Tá vendo, gente? A minha vida é assim. Mas todo mundo sabe. Eu queria mandar um beijo para a Essia ali, Beatriz que chegou, tá? Essia Vezideira, todo mundo que está aí que eu não estou enxergando. Muito obrigado. Um é seu. Achei que eram os 2 para mim, que eu estou ganhando muito presente. Então, gente, aí para finalizar, eu queria chamar o Luiz Paulo, Rouanet, o Daniel vai... tem história, vou contar. Que quando eu cheguei aqui, mesmo, e aluguei a casa lá na Santíssima, e tinha o plano B, ainda era ali onde era o Berosca. Eu conheci o Chico Curió, que ainda fazia serestas pela cidade, nas luzes cheias, e, realmente, assim, 1 semana que eu tinha alugado a casa, eu virei para ele e falei assim, quando começou a nossa amizade, Chico, eu aluguei uma casa aqui, será que eu vou ser feliz? Aí o Chico falou, como é que foi, Chico? Não morar bem em Tiradentes, não mora em lugar nenhum. E aí isso virou e finaliza a nossa apresentação, que vai terminar com música, né? Porque já teve arte, já teve tudo. O Dani fez uma leitura sobre isso. Luiz. André. O voo de audaz sabedoria de um curió.
O essencial mora no descuidado instante de um detalhe, onde a beleza passa quase despercebida, não fosse o olhar de despretensiosa atenção de um fotógrafo, numa relação de intimidade, devoção e pertencimento. Verdes veredas vertentes que se vergam para que possamos nos curvar para nos erguer, através de minúsculas gotas translúcidas de vida. A terra vem buscar o que é dela. Ainda que venha, ela tudo oferece àqueles que reverenciam a natureza. Resta esse milenar respeito pelas plantas, pelos bichos, por todas as coisas criadas. Se você não consegue ser feliz aqui, não vai ser feliz em nenhum outro lugar, disse Chico, o Curió, em um voo coberto de razão, num transbordamento de sabedoria e simplicidade. É o que se ouve por toda a vila, onde tudo se converge em beleza, emoção e saudade. Obrigado, André. Parabéns aí pelo livro, a todos envolvidos, né? Meu nome é Luiz Paulo Rouanet, eu sou diretor acadêmico do Instituto Rouanet e também queria dizer, também na direção do Renato, também que embora eu frequente Tiradentes há muitos anos, eu estou encantado com a cidade. Esse espírito comunitário, essa coisa, todo mundo participa, ou então luta por uma causa comum, né, que no caso é o tombamento da Serra de São José, né? E, então, realmente, estou encantado com a cidade. E, nas minhas andanças aqui em Tiradentes, há muito tempo, já há alguns anos, eu encontrei, por acaso, num bar, eu fui com meu filho, um bar, e estava um grupo tocando só música instrumental, né? Dirigido aqui pelo mestre Curió, e tinha o Chico Curió, né? E aí eu pedi para cantar junto. Não, tudo bem. Aí eu cantei algumas músicas lá e tal. Aí, no final, o garçom veio falar para mim assim, olha, para o senhor o couvert artístico é opcional, tá? Aí, a segunda vez que nós contamos foi no bar da Maria Luísa, que não existe mais também, e o Chico Curió estava tocando lá. Uma hora ele saiu para fumar e, do nada, ele me passou o violão. Pega aí. Então, aí eu toquei, né? Aí, quando o Chico voltou, ele falou, onde eu estiver, o violão é seu. Aí, eu estou aqui devolvendo a gentileza aqui, eu, o Renato Soares e o André, por iniciativa do André, o violão do Chico estava quebrado, estava com os problemas, então nós mandamos arrumar no luthier e estamos aqui entregando, então, o violão para o mestre Curió. Vai falar um pouquinho, Chico, ou já quer ver se o violão ficou bom? Não, eu agradeço os amigos que arrumaram o violão para mim, ficou muito bom, muito perfeito. Só que é uma realidade que eu falei com eles que não precisava mexer na altura dele, então ficou bom. Aí, e também eu agradeço o pessoal que está aqui nos prestigiando, essa gente amiga, gente boa, que está aqui. E, pela segunda vez, pela terceira vez, é um prazer eu estar aqui no palco do Ives Alves aqui, porque isso aqui foi inaugurado por mim. Por mim, Joaquim Santos, 4 violonistas de São Paulo. Então, eu agradeço muito a vocês que estão aqui. Que Deus abençoe a todos. E eu vou fazer uma musiquinha com o meu amigo aqui. Ele vai cantar uma musiquinha para vocês aí.
Se me permitem, eu tenho notado assim que algumas músicas estão se perdendo, estão se esquecendo, e a gente precisa renovar a memória disso, né? Inclusive com inteligência artificial, Cifra Club, etc. Eu tenho notado que as letras vão sendo modificadas, a música que é de um compositor é atribuída ao intérprete e tal. Então, acho que a gente precisa resgatar isso. E uma música que eu acho que vale a pena nesse sentido é Saudosa Maloca, né? Que é, assim, a Dona Irã Barbosa, né? E que, talvez por ser de São Paulo, não é tão conhecido em Minas, né? E fomos pro meio da rua, a tribulação e tristeza que nós sentíamos. Cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis ficar mais de cima. Eu falei, os homens da Quasão, nós arranjamos outro lugar. Só se conformemos quando o sol falou. Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a praia nas llamas do jardim. E preste dizer, nós cantemos assim. Nossa maloca querida, e de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca querida, e como é que nós fazemos já feliz nossa vida? Cas, 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 corá. Cas, 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 corá. Tiradentes sendo Tiradentes.
músicas. Acho que não precisa. Duas músicas aqui. E depois a gente que são Manhã de Carnaval, do Antônio Maria e Luiz Bonfá, e Para Ver as Meninas, Paulinho da Viola. São músicas que... Cantando só teu riso, teus lábios, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás as cordas do meu violino, só teu amor. Nenhuma voz fala dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta meu coração, a alegria voltou. Na manhã tão feliz deste amor. Canta meu coração, a alegria voltou. Tão feliz na manhã deste amor. Silêncio, por favor, que é pra ver se eu esqueço um pouco esta dor no peito. Não me fale nada sobre os meus defeitos, que eu não me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só este amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não vale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, que hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Que hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só este amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não vale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, que hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Que hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito.
Agora, eu acho que eu venho aprendendo em Tiradentes, sempre respeitar os mais velhos, e eu vou deixar o encerramento com o mais experiente do palco, Chico Curió, para encerrar essa festa. Gente, eu vou estar por aqui, autografar a Cidinha, vou autografar, a caneta está no meu bolso, fazer a foto e muito obrigado a todo mundo. O livro está sendo vendido ali na porta do Ibisalves, tá? Esqueci do principal,